Acompanhe agora a sessão ordinária da primeira Câmara do Tribunal de Contas do Espírito Santo. Essa sessão é excepcionalmente realizada na manhã do dia 11 de fevereiro. Legal e presente o Ministério Público Especial de Contas, invocando a proteção de Deus, declaro aberta a sessão e submeto a essa egrégia Câmara para aprovação da ata da segunda sessão ordinária de 2014. Ata em discussão, em votação, ata aprovada conforme distribuição. Informamos que devido ao afastamento de férias do conselheiro Rodrigo Chamon, a conselheira Márcia está automaticamente convocada para efeito de quórum. Leitura do expediente, comunicações da presidência e sorteio de processo, também não há. A palavra fica franqueada aos senhores conselheiros, procurador, para comunicações e registro. Senhor presidente, pela ordem. Conselheiro Marco Antônio. Obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, eu estou solicitando a inclusão em pauta de uma lista de 30 processos, conforme distribuída, e estou solicitando a Vossa Excelência que a tenha como lida, em razão da sua extensão. Considera incluída e lida. Continua franqueada a palavra. Não havendo mais quem queira fazer uso da mesma, passemos à fase de devolução de processo com pedido de vista. Nós temos processo 2862/2005, primeira sessão, conselheiro Rodrigo Chamon, fica automaticamente prorrogada nos termos regimentais. E o processo 1671/2011, primeira sessão, está com vista no meu gabinete, também fica prorrogada a vista na forma regimental. Apreciação de medidas cautelares e urgentes. Não há. Passemos à fase de leitura de acórdãos e pareceres. Hoje nós temos apenas um acórdão para leitura. É o acórdão TC 031/2014, primeira Câmara, processo 2559/2013, jurisdicionado Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Ibiraçu, prestação de contas bimestral, sexto bimestre de 2012, responsável Josival de Assis Tonini. Ementa, prestação de contas bimestral, sexto bimestre de 2012, omissão na remessa, arquivamento. Não havendo mais leituras, passemos à fase de julgamento dos processos em pauta. Processo 1696/2011, Câmara Municipal de Santa Leopoldina. Há um pedido de sustentação oral. Solicito ao secretário que faça o devido pregão. Enquanto esse presente, o senhor Nicolau Ângelo dos Santos Calimã ou algum outro interessado no processo 1696/2011, procedência da Câmara Municipal de Santa Leopoldina? Não há, senhor presidente. Então fica o processo mantido em pauta e adiado para a próxima sessão. Processo 6914/2011, também a pedido de sustentação oral. Solicito ao secretário que faça o devido pregão. Enquanto esse presente, o responsável Fernando Videira Lafayette ou Clarissa Geiger Brunoro, interessados no processo de representação 6914/2011, de interesse da Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves, também não se encontra presente, senhor presidente. Este processo foram realizados os pregões na forma regimental, o processo está apto para julgamento. Passemos à leitura do voto. Processo 6914/2011. Trato presente processo acerca de representação encaminhada ao Tribunal de Contas pela empresa MAC Brasil,
importação de máquinas e equipamentos limitada em face de possíveis irregularidades observadas no edital do certame licitatório Pregão Presidencial 08/2011, realizado para aquisição de patrulha mecanizada pela Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves, de responsabilidade do senhor Fernando Videira Lafayette, prefeito municipal à época. Consta as folhas 41, a distribuição do processo ao então conselheiro Marcos Miranda Madureira, tendo em vista o afastamento do conselheiro Elcide Souza. Após o conselheiro Madureira encaminhou os autos à Controladoria Geral Técnica, os autos foram encaminhados à 6ª Controladoria Técnica, sendo elaborada ITI 30/2012, sugerindo a citação dos responsáveis, o que foi acatado pelo plenário. As folhas 52 constam o afastamento do conselheiro Marcos Miranda Madureira e a distribuição do processo a este conselheiro. As folhas 54 e 56, temos o voto deste conselheiro relator decidindo pela citação dos responsáveis. Após devidamente citados, os mesmos apresentaram os documentos de folhas 69 a 205. Foi então elaborada a instrução técnica conclusiva de número 2651/2012, opinando pela permanência das seguintes irregularidades: quantitativo de marchas de transmissão do objeto discriminado no pregão 08/2011 e produtos de fabricação nacional. Opinaram ainda pela procedência da representação e, tendo em vista que a mesma só foi apreciada após a conclusão do certame, não havendo suspensão cautelar do procedimento, pugnou para que os responsáveis fossem condenados ao pagamento da multa a ser dosada em conformidade com o artigo 1º, inciso 26, combinado com os artigos 94 a 97 da Lei Complementar 32/93, vigente à época. O Ministério Público de Contas elaborou parecer opinando pela procedência da representação. Fundamentação da análise dos autos: tem-se que a representação apresentada pela empresa Mark Brasil foi formulada nos termos do que estabelece o parágrafo 1º do artigo 113 da Lei 8666. No tocante ao mérito da apresentação, ora sob análise, cabe aqui destacar as irregularidades apresentadas pela área técnica: quantitativo de marcha de transmissão do objeto discriminado no pregão. A equipe técnica observou que a Prefeitura de Alfredo Chaves realizou procedimento licitatório para aquisição de patrulha mecanizada, o qual destacou que a referida exigência restringia a participação de outras empresas, uma vez que a maioria das motoniveladoras possui transmissão Power Chip com 6 velocidades à frente e 3 à ré, e cumprem a mesma função, enquanto que no edital constava motonniveladora de fabricação nacional, monitoração computadorizada com 8 velocidades à frente e 4 à ré. Em sua defesa, o gestor informa que o objeto do pregão é utilizado em terrenos íngremes onde há trechos de difícil acesso, necessitando a troca de marchas constantes em razão da necessidade de se manter a rotação do motor contínua, e desse modo o menor número de relação de marchas fará com que o operador da motonniveladora tenha um trabalho maior, causando desgaste prematuro no equipamento, compelindo o operador a forçar as marchas existentes. Destacando ainda que o município possui trechos de alta declividade e necessita de equipamentos com maior número de marchas e motorização potente. A licitação deve garantir a observância do princípio constitucional da isonomia e a selecionar a proposta mais vantajosa para a administração, sem, contudo, restringir o caráter competitivo do certame, devendo ser processada e julgada em estrita conformidade com os demais princípios básicos da legalidade, da moralidade, da publicidade, da igualdade, da razoabilidade e proporcionalidade e da supremacia do interesse público. Acompanho, assim, o entendimento da área técnica no sentido de que as marchas responsáveis pela imposição de melhor desempenho de motor e potência para a execução dos trabalhos, em especial em relevos montanhosos, são as marchas iniciais da máquina, sendo que as últimas marchas se caracterizam por sua maior velocidade,
conferindo à moto-niveladora maior mobilidade nos trabalhos desempenhados. Entende-se com isso que tanto as motoniveladoras com 8 marchas à frente e 4 a ré, quanto as que detinham 6 marchas à frente e 3 a ré, seriam igualmente capazes de atender a necessidade da municipalidade, não justificando a restrição realizada nos autos deste certame. Com isso, mantenho regularidade, tendo em vista que as características exigidas no objeto editalício não se adequam à motivação apresentada nos autos pelo administrador público. O próximo item, impugnado, item produto de fabricação nacional. A Areteca analisou que aceitar a restrição a produtos importados na licitação, com base tão somente no disposto no artigo 3º, parágrafo 1º, inciso 1, que veda incluir condições que restringam ou frustrem o caráter competitivo nos certames, seria permitir a abertura de precedente perigoso aos outros procedimentos licitatórios, o que poderia resultar em prejuízo aos outros princípios licitatórios, como a isonomia entre as partes e a competitividade do certame. Os responsáveis, então, apresentaram como justificativas o julgado do TCU, no qual aquela corte entende ser possível restringir o objeto licitatório para aquisição de motoniveladoras de fabricação nacional. Devemos, primeiramente, nos respaldar no princípio da igualdade entre os licitantes, que é um dos alicerces da licitação, fazendo com que fique vedado o estabelecimento de condições que impliquem preferências em favor de determinado licitante em detrimento dos demais. A violação deste princípio caracteriza verdadeiro desvio de poder. A questão de inserir no edital que o produto seja de fabricação nacional figura-se, no presente caso, como inconstitucional, já que deve haver isonomia entre as empresas nacionais e estrangeiras, sendo que a nacionalidade, neste caso concreto, não pode ser tida como um critério. Admite-se a fixação de regra vedando às empresas estrangeiras de participar da licitação quando esta visar a defesa do interesse e a soberania nacional, o que não é o caso deste certame ora em análise. Observa-se ainda que o artigo 3º, inciso 1º da Lei 8666, abstém de inserir nos editais a cláusula que impeça a cotação de produto que não seja de fabricação nacional. Existe a exceção quando temos o quesito de desempate, no qual os produtos produzidos no país terão preferência. Porém, o que ocorre neste caso não é um critério de desempate, e sim de cláusula restritiva no edital. É perfeitamente compreensível a postura reta da equipe técnica desse Tribunal de Contas, a qual sempre prima pelo perfeito cumprimento e aplicação da legislação cabível a cada caso, no qual procede a análise, razão pela qual acompanho seu entendimento. Ante as razões expostas, observa a presença de cláusula restritiva de competitividade, neste caso em concreto, que ora se analisa, razão pela qual mantenho regularidade. Voto. Ante o exposto, após a análise jurídica dos autos, conheço da presente representação, tendo em vista que estão presentes os requisitos contidos no artigo 182 do Regimento Interno desta Corte de Contas. Acompanho a área técnica, voto pela procedência da representação, de acordo com o artigo 1782 do Regimento Interno, sob a responsabilidade do senhor Fernando Videira Lafayette, prefeito municipal à época, e senhora Clarissa Geiger Brunoro, pregoeiro oficial, com relação aos dois itens. Determina que seja expedida ao atual prefeito Fredo Chaves, senhor Roberto Fortunato Fiorim, a seguinte recomendação: que em licitações futuras abstém-se de inserir nos editais cláusulas que restringam a ampla participação de possíveis interessados. Por fim, deixe de aplicar a multa, tendo em vista o tempo decorrido e o baixo potencial ofensivo. É como voto. O processo está em discussão. Em votação. Senhor presidente, voto coerente, eu acompanho. Conselheira Márcia. Acompanho. O próximo processo é o processo TC 2662-2005, encontros com vista, conselheiro Rodrigo Chamon. Assim, proclamando o resultado, relatei o seguinte processo. Processo
1696/2011, foi objeto de pedido de sustentação oral. Processo encontra-se em pauta, adiado julgamento. Processo 6914/2011, representação: conhecer, julgar procedente, deixar de aplicar multa, após ter julgado arquivamento. E o processo 2862/2005, continua com vista, conselheiro Rodrigo Chamon. Passo a palavra ao conselheiro Marco Antônio da Silva. Obrigado, senhor presidente. Os processos constantes da pauta, senhor presidente: 10.111/2013, 17.75/2006, 37.82/2006, 28.75/2012, 826/2013, 39.12/2013, 32.27/2012, 13.07/2009 e 82.03/2009 continuam adiados, mantidos em pauta para a próxima sessão. Relação de processos inclusos em pauta, processos todos incontroversos, acompanhando registro. Processo 3033/2013, é uma admissão Roger Melo de Araújo. 3187/2013, admissão William Gomes da Rocha. 3193/2013, admissão Elcio Alves da Silva Filho. 3198/2013, admissão Patrícia Aparecida de Souza Carvalho. 3199/2013, admissão Roseli de Souza Silva Nascimento. 3203/2013, admissão Natália Helena Furtado da Silva. 4917/2012, admissão Leire Canal. 5036/2012, admissão José do Carmo Covre. 5037/2012, admissão Odair José Mendonça. 5042/2012, admissão Robson Borg. 5043/2012, admissão Leonardo de Oliveira Santos. 5044/2012, admissão Evilando Santos. 5045/2012, admissão Renato Diniz Técio. 5051/2012, admissão Renildo Araújo Pinto. 5052/2012, admissão Rodrigo Vulpe Nunes. 5056/2012, admissão Gildásio José Montebello. 5065/2012, admissão Valcione Lauer. 5066/2012, admissão Fábulo Augusto Delevedove. 5067/2012, admissão Adelino Clans. 5069/2012, admissão Carlos Ferreira Dias, todos de São Gabriel da Palha. 5070/2012, admissão Fabrício Carlos Nepomuceno. 4316/2012, pensão IPA-JM de Almerita Dias Lúcio. 7141/2012, aposentadoria IPAS São Gabriel da Palha João Dias Sobrinho. 907/2013, aposentadoria IPAS Serra Zenite Santana Dupi. 3983/2013, IPAS Serra aposentadoria Selmara Gama de Leles. 3997/2013, IPAS Serra Judite da Graz Nunes, aposentadoria. 4461/2013, IPAS Serra Yolanda Pazito Serra, aposentadoria. 4466/2013, IPAS Serra, aposentadoria Aldair Barroso Rangel. 4491/2013, IPAS Serra Ormi Lima da Vitória, aposentadoria. E 5176/2013, IPAS Serra, aposentadoria de Renildo Bastos Teixeiras, todos pelo registro. É só, e eu retorno a palavra à Excelência, presidente. O conselheiro Marco Antônio da Silva relatou o seguinte processo: 10.111/2013, 1775/2006, 3782/2006, 2875/2012, adiados. Os processos de pessoal relatar na forma, declarar na forma relatada. Passa a palavra à conselheira Márcia Freitas. Senhor presidente, senhoras e senhores, processo de admissão à Junta Comercial do Estado do Espírito Santo,
Registro: Bruno Ananias da Silva e Marcela Guimarães Neves. Prefeitura Municipal de Guaçuí, admissão de Jean Luiz Vimercate de Souza. Registro: processos de admissão na Prefeitura Municipal de Vitória, todos pelo registro: Cledson Espíndola Marcondes, Eliane Dutra dos Santos, Tânia Maria Barbosa Grampinha, Jaqueline Baessa Nobre, Jeane Santana Alvarenga Pereira, Sandra Gregório Dias, Alexandra Guimarães Flauzino Candeia, Vanderleia Galote Silvério, Ana Luísa Rosa Teixeira, Renata Neves Venturim Goldner, Gislaine de Aquino Prado Pereira, Luana Masrua Pinheiro Diniz, Ana Cláudia Silva de Jesus, Tatiana Mara Barbosa Grampinha, Catiane Zanelato Novaes, Cristiane França Silva, Leila do Nascimento Leão, Hélida da Silveira Moura Santos, Kelly das Graças Santos, Jeane Tomás de Oliveira, Raquel Moreira Bastos, Elaine da Silva Ferreira, Elizabeth Elias da Silva Souza, Lorena César Teixeira, Leidiane Alves Leite, Juliana Barbosa Rod, Jaqueline Neves da Silva Romão, Renata Miranda da Silva, Vânia Rodrigues da Silva Marinho, Valéria Pacheco de Oliveira Costa, Cristiane Lopes de Souza, Kelly Cristina Cardoso, Raquel Eliane Cordeiro da Silva, Cira Cristine Pena de Oliveira, Gezi de Souza Teixeira, Elda Miranda Gonçalves, Joana Dark Zambon Ferreira Pereira, Lívia da Silveira Neves Belim, Jéssica Alves Pereira, Mariana Correia da Silva, Elcia Machado Cordeiro, Karine Siqueira Gonçalves Falcão, Luziane Ardson, Ávila Jane Santos da Rosa, Leidia Lima de Souza da Silva, Juliana Zucatelli Pereira Lima, Verônica Machado da Silva Martins, Sheila dos Santos Penedo, Yasmine Gonçalves Neves, Flávia Gonçalves Vasconcelos, Wendel dos Santos Armondes, Valquíria Oliveira Santos, Cíntia dos Santos Vasconcelos, Júlia de Almeida Palmarim, Keila Simplício de Souza, Ivete Coimbra de Brito Pimentel. No Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Município de Cachoeiro de Itapemirim, revisão da pensão de Vera Lúcia Canzian Henriques, registro. Processos de aposentadoria do Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo, todos pelo registro. Ilza Esteves Borges, Elisabel Mesadre Braga, Neuza de Deus, Erenilda Maria Severo Gasparini e Elianai Santos de Oliveira. No Instituto de Previdência, Servidores do Município de Guarapari, aposentadoria de Isabel Cristina Coutinho Ribeiro, registro. No Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Município de Vila Velha, aposentadoria de João Coutinho, registro. No Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Município de Vitória, revisão da aposentadoria de Maria José da Vitória do Carmo, registro. Prefeitura Municipal de Aracruz, registro da aposentadoria de Luzia Maria da Silva Quirino. Prefeitura Municipal de Guarapari, registro da aposentadoria de Maria Inês Gomes Vieira. Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo, registro das aposentadorias de Ângela do Rosário Nunes Scalzer, Simone Favalessa Pignaton, Walter Martinho Rodrigues Junqueira, Terezinha de Jesus Barbosa Faria, Moema Jimenez Azevedo Cosme, Maria Madalena Monteiro, Ana Maria Azarias Artigas, Maria Inês Pedrada Marvila, Fátima Celestino Gardengui, Maria de Fátima Moreira Almeida e Adriana Marabelo Veiga. No Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Vitória, registro da aposentadoria de Edna Aparecida dos Santos Almeida. No Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Guarapari, registro da aposentadoria de Maria Amaral do Carmo Braga. No Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Anchieta, registro da aposentadoria de Alzira de Fátima Simões Miranda. Instituto de
Previdência e Assistência dos Servidores do município de Linhares, registro das aposentadorias de Braulina Rangel Zumac e Joel Silva Cerqueira. No Instituto de Previdência dos Servidores do município de Vila Velha, aposentadoria de Deocele de Matos Lima, registro. Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo, pensão interessada a Maria das Graças Luciano, registro. E pensão interessada Selma Florentina Bizinski Santana, também registro. Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do município de Boa Esperança, pensão interessados Cláudia Pessim Machado Vieira e outros, registro. Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo, reforma de Higino Perosini, registro. É só, senhor presidente. Declarar na forma relatada pela eminente conselheira, nada mais havendo a tratar, após relatados 133 processos, na soma, a primeira Câmara está dando um banho na segunda Câmara. Estamos de parabéns, todos os relatores. Vou declarar encerrada a presente sessão, antes, porém, convoco para a próxima, que será ordinária, a ser realizada no dia 19 de fevereiro, quarta-feira, 13 horas, portanto, voltando ao horário regimental. Está encerrada a presente sessão.